Olá, meus amigos, mais um dia em que estamos nos encontrando, graças a Deus, para orarmos e pedirmos por todos os nossos entes queridos, por aqueles que nós amamos, que já partiram, que continuam conosco, e também pedirmos as bênçãos de Deus para aqueles que são nossos adversários, nossos inimigos. Hoje faz 18 anos, que o pai da Sueli, sogro do seu José, desencarnou através do suicídio. Eu posso dizer a vocês que durante esses 18 anos, para nós, no mundo em que ele se encontra, é muito mais tempo, é de grande dor, de grande sofrimento, muito arrependimento. Alguns ficam com muita raiva, com muito ódio, ainda acreditando que se mataram porque aqueles que estavam à sua volta não o amavam, ou desejavam seu mal, ou procuravam prejudicá-lo, e que não era importante para eles, e aí tira a própria vida. Também tem a influência dos espíritos que ficam dizendo na cabeça, aquelas vozes que ficam repetindo o tempo todo, que o pessoal, que os médicos chamam de esquizofrenia, que não existe, são esses espíritos sim, falando o tempo todo em nossa cabeça. Para entenderem melhor, imaginem vocês, qualquer um de vocês sentado em uma sala vazia, cheia de alto-falantes, em que muitas e muitas pessoas que você não consegue ver estão falando ao mesmo tempo um monte de coisas. É isso que a mente daquele que está sendo atacado por espíritos está vivendo, está sentindo. E isso 24 horas, não para. Chega um ponto que não resiste, acaba querendo acabar com isso e suicida-se, esperando que essas vozes sumam. Só que, quando se vê do outro lado, já não são somente as vozes, estão aqueles que estavam fazendo esse incentivo ao suicídio. E aí o sofrimento, que antes já era cruel, se torna mais cruel ainda. Por isso é muito importante, acima de tentar entender o porquê que a pessoa se matou, ou então ficar se culpando por não ter percebido, por não ter dado atenção, por não ter cuidado o suficiente, não entrar, ao invés de entrar nesse sentimento de culpa, começar a orar por aquele que se matou e orar por si mesmo para conseguir seguir com a vida. Muitas vezes nós sabemos disso, mães que se matam, pais que se matam após a perda dos filhos, mães que enlouquecem, pais que enlouquecem, irmãos que entram na droga porque um ente querido se suicidou. Percebam que as coisas ficam muito pior? E quando isso acontece, imaginem o quanto há de espíritos ruins dentro desse lar, incentivando essa dor, esse sofrimento. Por que os amigos espirituais, os anjos da guarda, não ajudam? Não é que não ajudam, é porque nós, no nosso sofrimento, na nossa ignorância da espiritualidade, ficamos dando atenção àqueles que ficam perturbando e querendo o nosso mal. Mas se nós pararmos e começarmos a orar, pedir compaixão, pedir perdão, pedir forças, pedir luz, pedir coragem para superarmos o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, pedirmos por esses espíritos que estão à nossa volta e pedir por aquele que se matou, isso não vai acontecer de eles ficarem ali nos perturbando o tempo todo. Vão tentar, mas não vão conseguir. Agora, se nós reclamamos, achamos que somos culpados, que somos os responsáveis pela morte daquele ente querido, nós estamos convidando para que eles entrem dentro da nossa casa e nos convençam a nos matar também. O que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça. Eu ouço todos os dias essas histórias. Ontem mesmo, uma
pessoa entrou em contato comigo porque um amigo suicidou-se. Em seguida, veja como funciona. Em seguida, após uns 6 meses, esse amigo que se suicidou apareceu para um outro amigo dizendo que ele estava muito bem e que era para ele fazer a mesma coisa para que eles ficassem juntos do outro lado. O que o outro fez? Também se matou. Aí, mais um tempo, vieram para o terceiro amigo, dizendo a mesma coisa. E esse não aceitou, embora fosse usuário de drogas e tudo. Percebem como funciona? Tento te convencer para que você vá para o outro lado da forma que Deus condena. Porque aquele que nos deu a vida, que é Deus, é o único que tem o poder em suas mãos de tirá-la desse corpo para depois nos dar outro. Nós não temos essa permissão. Então, a nossa compreensão desses mecanismos do sofrimento, da dor e do suicídio, da loucura, é muito importante. Ensinar isso para os outros também, que pensam em acabar com tudo tirando a vida. Não acaba, só piora. Né? Então, é preciso ter muita calma, muita resignação na maneira de encarar a vida. Ter fé no futuro, ter uma serenidade que vai nos preservar, vai nos guardar da loucura e do suicídio. Porque a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas dificuldades da vida, que o homem não tem forças e nem coragem de suportar. Por isso que é importante compreendermos que existe uma vida após a morte. E que se nós enfrentarmos as dificuldades agora, com aquelas forças que podemos buscar em Jesus, podemos buscar em Deus, nos nossos anjos da guarda, nós vamos viver bem para morrer bem. E ao despertarmos do outro lado, estaremos rodeados por amigos queridos, felizes pelo nosso retorno. Como vencedores, nós conseguimos passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, confiando em Deus e nos tornando melhores do que nós éramos antes. Tem algo melhor do que isso? Ao invés de despertarmos em regiões de sofrimento, de torturas, escuras, pesadas, despertarmos ao lado de amigos em grande alegria por sermos vencedores? Pensem nisso. Vamos fazer a nossa prece hoje pelos suicidas. Né? Coloquem a água, sempre é importante. Sentem em torno da mesa, fechem os olhos, mentalizem Jesus, mentalizem o santo da devoção, o anjo guardião de vocês, e tudo estará serenamente protegido e iluminado no lar de vocês. Vejam o que falam os amigos espirituais sobre o suicida. O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando o julgar oportuno. Então só Deus pode nos tirar desta vida quando Ele a acha oportuno, quando é o momento que nós já cumprimos tudo o que tínhamos que cumprir. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Não é assim que acontece? O criminoso foge, estava condenado a 10 anos. É capturado, é condenado a mais tempo. Assim acontece com o suicida.
que pensa escapar às suas misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Não tem jeito, meus amigos. As atenuantes que eles falam aqui é quando você está em um mecanismo de loucura por uma doença que desequilibrou a sua mente e não sabe o que está fazendo, conscientemente acaba suicidando-se. Existe também a influência dos espíritos, que, embora é uma atenuante, mas não é tanto quanto você estando louco. Porque você aceita a influência dos espíritos. Tem uma parcela de culpa nisso. Tá? Vamos fazer a prece então. Amado Mestre Jesus, sabemos qual é o destino e a sorte que espera aqueles que violam a lei do nosso Pai, abreviando, através do suicídio, os seus dias aqui na Terra. Sabemos também que a misericórdia do Pai é infinita. Te rogamos, Mestre, que a bênção do mais alto desça sobre o espírito de meu pai, de meu sogro e de todos aqueles que se suicidaram e estão aqui ao meu redor, em nosso lar, recebendo essas bênçãos. Possam as nossas preces e a vossa bondade abrandar a amargura dos sofrimentos que eles suportam, por não terem a coragem de esperarem o fim das suas provas. Bons espíritos, que têm como missão cuidar desses infelizes, inspirem a eles o remorso pela falta que cometeram. Que a assistência que vocês dão lhes dê a força de enfrentar com resignação as novas provas que terão de sofrer para reparar o mal que fizeram a si mesmos. E ao nosso ente querido, pai, avô e sogro, cujo sofrimento provoca as nossas preces, que possa a nossa boa vontade adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos aqueles que se arrependem. E somente àqueles que ainda possuem o coração endurecido, o Pai ainda os coloca sob a pena severa de continuarem pagando pelos seus erros cometidos. Mestre Jesus, que a sua luz se faça em nosso lar. Proteja a todos nós, proteja ao nosso filho Luiz, proteja os irmãos que hoje já pedem por misericórdia e desejam recomeçar. Fiquemos na tua paz, hoje e sempre.